A história começa com uma pergunta que ecoa como um trovão nos corredores do tempo. Você sabe quem foi o primeiro personagem bíblico que fez mudança de sexo? Essa curiosidade prende a atenção nos primeiros segundos porque ela nos leva direto a uma realidade antiga e dura, onde reis moldavam corpos e destinos para proteger seus próprios medos. E antes de entrarmos mais fundo nessa narrativa, inscreva-se agora no canal e deixe um comentário, porque cada detalhe que você vai ouvir pode mudar a forma como você entende poder, fé e identidade. Nos reinos antigos, entre os medos, os persas e os grandes impérios do Oriente, essa prática não nasceu nos dias de hoje. Ela era antiga, estratégica e cruel. Reis como Assuero, que governava com mão forte, eram conhecidos por um ciúme intenso. Para proteger suas rainhas e esposas, ele ordenava que homens que servissem no palácio fossem transformados em eunucos, para que não representassem ameaça. Assim, ele acreditava que seus lares e seu poder estavam seguros. Essa mesma prática também foi vista nos dias de Nabucodonosor, rei da Babilônia, que trazia jovens para o palácio e os transformava em eunucos para que servissem à sua corte. A Bíblia registra esse costume quando diz que alguns dos jovens de Israel foram levados para servir no palácio do rei, como em Daniel 1, onde se fala de jovens escolhidos para estarem diante do rei, separados de sua terra e de sua antiga vida. Mas há algo ainda mais sombrio. Em impérios como o da Assíria, governado por reis como Assurbanipal, a mutilação também era usada como instrumento de terror. Quando uma cidade era conquistada, muitos morriam nas batalhas. Os que sobreviviam, às vezes, eram transformados em eunucos para que vivessem marcados pela humilhação, sem força para se rebelar novamente. Era uma mensagem clara aos povos vizinhos: se vocês resistirem, este será o seu destino. Essa estratégia de dominação ecoa o que a própria Escritura revela sobre reis tiranos. Em Deuteronômio 28:36, Deus advertiu Israel que, se afastassem de seus caminhos, seriam levados a reis e nações que não conheciam, onde sofreriam humilhação. E essa palavra se cumpria quando povos eram arrancados de suas terras e usados como instrumentos do poder de outros. Dentro dos palácios, os eunucos se tornavam figuras silenciosas. Eram homens privados de sua antiga identidade, agora usados como ferramentas nos banquetes, nas festas e nos bastidores do poder. Alguns reis faziam isso para segurança, outros para entretenimento, outros para punição. Mas todos tinham algo em comum: o medo de perder o controle. E aqui entra um ensinamento profundo. O livro de Provérbios 29:25 diz que o temor do homem armará laços. Reis que governavam pelo medo criavam sistemas de dor para proteger seus tronos. Eles acreditavam que, quebrando os outros, permaneceriam de pé. Enquanto isso, o Deus de Israel já mostrava, desde os tempos antigos, que o verdadeiro poder não vem da mutilação nem da humilhação, mas da obediência e da justiça. Os impérios que usavam a crueldade como linguagem até pareciam fortes, mas por dentro estavam construídos sobre areia. E assim, enquanto reis como Assuero, Nabucodonosor e os imperadores da Assíria moldavam corpos para manter seus tronos, uma história maior estava sendo escrita. Uma história em que Deus mostraria que até aqueles que foram humilhados ainda tinham um lugar em seus planos. O que parecia ser o fim da dignidade humana, aos olhos dos reis, seria apenas o começo de algo que o próprio Deus iria redimir. Mas isso ainda está por vir. José caminhava pelos corredores da casa de Potifar, como alguém que carregava um destino maior do que os muros que o cercavam. Mesmo tendo sido vendido como escravo, o Deus de seus pais não o havia abandonado. A Escritura declara em Gênesis 39:2-4 que o Senhor era com José e ele prosperava. E seu senhor viu que o Senhor era com ele, e que tudo o que fazia o Senhor prosperava em suas mãos. E José achou graça aos seus olhos. Por isso, Potifar lhe confiou tudo o que possuía, colocando-o como administrador de sua casa. José não era apenas fiel, era também alguém cuja presença chamava a atenção. A Bíblia diz que ele era formoso de porte e de aparência em Gênesis 39:6. Sua postura, sua força e sua beleza faziam com que fosse notado por todos ao redor.
Aquilo que Deus havia usado para honrá-lo agora se tornava um campo de prova. Dentro daquela casa cheia de riquezas, decisões silenciosas estavam sendo tomadas todos os dias. José governava os servos, organizava os recursos e mantinha tudo em ordem. Potifar não se preocupava com nada sob seus cuidados, mas os olhos da esposa de Potifar passaram a seguir José, e o coração dela começou a desejar aquilo que não lhe pertencia. Foi nesse ponto que a fidelidade de José foi colocada à prova. Ele poderia ter usado sua posição para se proteger, poderia ter cedido em segredo, mas o temor do Senhor falava mais alto. Suas palavras, registradas em Gênesis 39:9, atravessam o tempo como um testemunho vivo. Ele disse que não poderia cometer tamanha maldade e pecar contra Deus. Para José, trair a confiança de Potifar era grave, mas trair o seu Deus era ainda pior. Enquanto muitos reis e governantes moldavam pessoas para manter controle, como vimos nos impérios antigos, José escolheu não permitir que o pecado moldasse sua alma. Ele provou que o verdadeiro poder não está em dominar outros, mas em permanecer fiel quando ninguém está olhando. Mesmo cercado por tentações, o céu observava cada passo de José. Aquela casa, que parecia apenas um lugar de trabalho, estava se tornando o palco onde Deus revelaria quem realmente governava o coração daquele jovem. E assim, em silêncio e fidelidade, José continuava andando no caminho que Deus havia traçado para ele, mesmo que esse caminho passasse pelo fogo da prova. A história de José entra agora em uma camada ainda mais profunda, onde as palavras escondem significados que só quem escava o texto consegue enxergar. Dentro da casa de Potifar, José ocupava tudo, menos aquilo que pertencia à esposa do seu senhor. E é justamente aí que surge uma pergunta silenciosa: quem era de fato Potifar? A Escritura diz que Potifar era oficial do faraó, capitão da guarda, em Gênesis 39:1. Mas quando olhamos o hebraico, o termo usado para sua função carrega um peso muito maior. Ele era chamado de Sar ha-Tabatim, expressão que pode significar tanto chefe dos cozinheiros quanto chefe dos carrascos. Isso muda completamente a forma como enxergamos sua casa. Ele não apenas administrava alimentos, mas também podia ser o responsável pelas execuções ordenadas pelo faraó. Essa ligação com a morte aparece de forma clara quando lembramos dos 2 ministros do faraó que foram presos, o copeiro e o padeiro. Em Gênesis 40, José interpreta os sonhos deles dentro da prisão. Um seria restaurado, o outro seria executado, e a Bíblia mostra que isso realmente aconteceu. Mas onde essa prisão ficava? O texto responde de forma sutil em Gênesis 43, dizendo que eles foram colocados na casa do capitão da guarda, o mesmo lugar onde José estava preso. A casa de Potifar era também o cárcere do faraó. Isso revela que Potifar não era apenas um oficial comum. Ele controlava a vida e a morte. Ele administrava o palácio e, ao mesmo tempo, supervisionava o lugar onde homens eram mantidos até o dia de sua execução. O mesmo homem que confiou tudo a José também comandava o peso do julgamento humano. A Bíblia ainda usa outro termo para descrevê-lo: Saris, que em muitas passagens significa eunuco. Isso nos conecta diretamente ao que vimos nos impérios antigos. Oficiais de alto escalão que eram separados de sua vida familiar e pessoal para servir exclusivamente ao trono. Não se tratava apenas de um cargo, era uma identidade moldada pelo poder do rei. Dentro dessa casa marcada por autoridade, prisão e morte, José continuava andando em fidelidade. Ele não sabia que cada passo estava sendo observado pelo céu. Enquanto Potifar exercia poder sobre corpos, Deus estava moldando o coração daquele jovem hebreu para governar destinos. A crueldade associada à função de Potifar não era apenas contra prisioneiros, mas contra tudo o que ameaçava a ordem do faraó. E mesmo assim, dentro desse sistema duro, José continuava sendo protegido pela mão invisível de Deus. O lugar que foi feito para quebrar homens estava se tornando o lugar onde Deus estava preparando o seu escolhido. A narrativa mergulha agora em algo que poucos percebem. A Bíblia muitas vezes fala de coisas que ainda iriam se revelar, usando palavras que carregam sentidos maiores do que parecem. Um exemplo antigo disso está na própria criação.
Em Gênesis 2, 10, 14, quando Deus descreve os 4 rios que saíam do Éden, o texto fala de regiões e terras que ainda nem existiam como cidades. Isso mostra que o Espírito de Deus já apontava para realidades futuras dentro de palavras presentes. Da mesma forma, quando o texto hebraico descreve Potifar, ele o chama de Saris, um termo que, em muitas passagens, significa eunuco. Esse mesmo termo aparece no livro de Daniel, quando jovens são levados ao palácio da Babilônia e colocados sob a autoridade de um Saris, um oficial separado para servir exclusivamente ao rei. O texto usa essa palavra não apenas como um cargo, mas como uma identidade moldada pelo poder do trono. E quando observamos Potifar à luz disso, tudo começa a se alinhar. Ele era o Sar-Hatabashim, o chefe da casa onde prisioneiros eram mantidos e onde decisões de vida e morte eram executadas. Foi nessa mesma casa que José foi lançado quando a falsa acusação caiu sobre ele. Gênesis 39, 20 diz que Potifar tomou José e o colocou na prisão, no lugar onde os presos do rei estavam. A casa do oficial era também o cárcere. Enquanto isso, do outro lado das portas fechadas, a esposa de Potifar observava José. O texto diz que José era formoso e cheio de vida, e ela escolheu um dia em que a casa estaria vazia para tentar seduzi-lo. Gênesis 39, 11 e 12 descreve que, quando ela tentou segurá-lo, José fugiu, deixando para trás aquilo que estava em suas mãos. Ele preferiu perder sua posição a perder sua integridade diante de Deus. Mas o desejo, quando é rejeitado, muitas vezes se transforma em ódio. A mulher então levantou uma falsa acusação, e José foi levado para o mesmo lugar onde o poder de Potifar julgava homens. Mesmo inocente, ele foi colocado entre os prisioneiros do rei. Potifar, marcado pela estrutura de poder do Egito, era alguém cuja identidade havia sido moldada para servir ao trono acima de tudo. A palavra Saris nos lembra que, nos impérios antigos, muitos oficiais eram separados de sua vida pessoal para viverem apenas para o rei. O poder, o desejo e a perda da própria identidade caminhavam juntos nesses palácios. E assim, 2 mundos colidem. De um lado, um homem moldado pelo sistema do poder. Do outro, um jovem moldado pela presença de Deus. Enquanto o desejo humano tentava dominar José, o Senhor continuava a conduzi-lo. Gênesis 39, 21 declara que mesmo na prisão, o Senhor era com José e lhe estendeu benignidade. Aquilo que parecia ser o fim estava se tornando o início de algo muito maior. Dentro daquele lugar de julgamento, o céu estava trabalhando em silêncio. O sistema tentou quebrá-lo, mas Deus estava apenas preparando o seu escolhido. Nos palácios do Egito, o poder não moldava apenas cargos, moldava vidas. E Potifar era um exemplo disso. O título que o descrevia, Saris, o identificava como um eunuco do faraó, alguém que havia sido separado da sua condição anterior para servir exclusivamente ao trono. Ele não era apenas um oficial. Era um homem cuja identidade havia sido transformada para que o poder do rei tivesse domínio absoluto sobre sua existência. Nos impérios antigos, isso era comum. Homens que ocupavam altos cargos eram retirados da vida comum, privados de herança, descendência e futuro próprio, para que não tivessem lealdade a ninguém além do rei. O trono exigia tudo, e Potifar vivia dentro desse sistema, marcado por uma condição que o ligava para sempre ao poder egípcio. Enquanto isso, José carregava algo que nenhum império podia tirar. Mesmo preso, mesmo injustiçado, a Escritura declara em Gênesis 39, 21, 23, que o Senhor era com José, e lhe estendeu benignidade, e lhe deu graça aos olhos do carcereiro. Tudo o que José fazia prosperava, mesmo atrás das grades. Aquilo que fora criado para destruí-lo estava se tornando o lugar onde Deus o preparava. O contraste era profundo. Potifar havia sido moldado pelo sistema do Egito. José estava sendo moldado pela mão de Deus. Um vivia preso ao trono. O outro estava preso apenas por muros, mas livre no espírito. Enquanto o palácio exigia que homens sacrificassem sua própria identidade para servir ao poder humano, o Deus de José preservava o coração daquele jovem para algo muito maior. O céu não precisava que José fosse quebrado para usá-lo. Precisava apenas que ele permanecesse fiel.
Mesmo dentro da prisão, José não havia sido esquecido. O sistema molda escravos, mas Deus molda líderes. A história agora vira uma página silenciosa, mas cheia de propósito. Depois de passar pela casa de Potifar, pela prisão e pelo esquecimento, José chega ao lugar onde nenhum escravo hebreu jamais imaginaria estar, diante do trono do faraó. O Egito estava em colapso espiritual e político. Sonhos perturbavam o rei, e nenhum sábio, mago ou sacerdote conseguia decifrá-los. Então José é trazido da prisão. E quando ele interpreta os sonhos do faraó, a Escritura diz algo poderoso. Visto que Deus te fez saber tudo isto, ninguém há tão entendido e sábio como tu. Tu estarás sobre a minha casa, e todo o meu povo obedecerá às tuas palavras. Gênesis 41, 39 e 40. O menino vendido como escravo agora se torna governador do Egito. Mas o trono não governa apenas com cargos. Ele governa com alianças. Por isso, o faraó faz algo estratégico. E chamou o faraó o nome de José Zafenate Paneia, e deu-lhe por mulher a Zenate, filha de Potífera, sacerdote de Om. Gênesis 41, 45. E aqui, algo profundo acontece. A Zenate não é uma mulher qualquer. Ela vem da casa de Potífera, o mesmo nome que ecoa a história de Potifar. E mais uma vez, a Bíblia não fala por acaso. José, o homem que resistiu à corrupção da casa de Potifar, agora é unido por casamento à linhagem que saiu daquela mesma estrutura. Mas Deus não permite que isso seja uma armadilha. O que parecia uma jogada política do Egito se torna um instrumento divino, porque José não se dobra. Ele não perde sua fé. Ele não se mistura espiritualmente. Ele carrega o Deus de Jacó para dentro do palácio do faraó. E a Escritura mostra o resultado. E José chamou o nome do primogênito Manassés, porque Deus me fez esquecer de todo o meu trabalho e de toda a casa de meu pai. E ao segundo chamou Efraim, porque Deus me fez frutificar na terra da minha aflição. Gênesis 41, 51, 52. Os filhos de José nascem dentro do Egito, mas carregam o testemunho do Deus de Israel. Aquilo que foi planejado como controle se transforma em redenção. Aquilo que veio do sistema de Potífera agora serve ao plano de Deus. José não apenas sobreviveu ao palácio, ele o venceu. O Egito inteiro já sabia. José era o único capaz de interpretar os sonhos do faraó, o único capaz de enxergar o que estava escondido no futuro. E então o faraó disse: Tu estarás sobre a minha casa, e todo o meu povo obedecerá à tua palavra. Gênesis 41, 40. Mas havia um problema. José não era apenas um homem sábio. Ele tinha uma história, e essa história passava pela casa de Potífera. Se Potífera ainda quisesse falar contra José, se ainda quisesse acusá-lo, isso poderia gerar instabilidade política. Então o faraó faz algo estratégico. E deu-lhe por mulher a Zenate, filha de Potífera, sacerdote de Om. Gênesis 41, 45. Naquele momento, tudo se sela. José não é mais apenas um estrangeiro no palácio. Ele agora está ligado por família à casa de Potífera. Se Potífera falasse contra José, estaria ferindo a própria filha. Se tentasse acusá-lo, estaria destruindo sua própria linhagem. O plano do Egito era político, mas o plano de Deus era maior. Potífera havia se tornado um saris, um eunuco do palácio. Um homem que trocou sua condição por poder e terminou vazio. José, por outro lado, manteve sua identidade. Enquanto um se quebrou para subir, o outro permaneceu inteiro, e Deus o exaltou. E assim se cumpre aquilo que foi dito desde o começo. O Senhor estava com José, e ele prosperava. Gênesis 39, 2. Aquele que foi vendido, humilhado, acusado e esquecido, agora governa o maior império da terra. Não porque se adaptou ao sistema, mas porque permaneceu fiel dentro dele. E assim, quando a poeira do palácio baixou e o eco dos passos do poder silenciou, ficou apenas aquilo que sempre permaneceu invisível aos reis: a fidelidade do coração. José atravessou a casa do eunuco, atravessou a prisão, atravessou a injustiça e o esquecimento. E em nenhum desses lugares ele perdeu quem era. O mundo ao redor tentou moldá-lo, dobrá-lo, quebrá-lo, mas ele permaneceu inteiro por dentro. Enquanto outros trocaram sua identidade para sobreviver no sistema, José escolheu confiar no Deus que o havia chamado desde o ventre. E foi exatamente isso que o elevou. A história nos mostra que nem todo caminho de ascensão é feito de glória. Às vezes ele passa por silêncio, por portas fechadas, por acusações falsas e por noites em que ninguém vê suas lágrimas. Mas quando o coração permanece fiel, Deus transforma até o lugar da dor em plataforma de propósito.
O mesmo José que foi lançado ao fundo, agora governa do alto. O mesmo José que foi rejeitado, agora sustenta nações. Não porque buscou poder, mas porque permaneceu firme quando tudo tentava fazê-lo cair. Essa é a verdade que atravessa gerações. Quem não abre mão da sua essência por causa das circunstâncias, acaba sendo levantado por Deus no tempo certo. A fidelidade constrói o que o desespero nunca consegue, e o destino que nasce da obediência é sempre maior do que qualquer trono construído pelo medo. Agora, se essa história falou com você, se algo dentro do seu coração foi tocado, este é o momento mais importante. Esta é uma chamada de emergência. Inscreva-se agora neste canal para não perder nenhuma dessas revelações que fortalecem a sua fé. Ative o sininho para receber cada novo capítulo que Deus está construindo aqui. Deixe seu comentário dizendo o que essa história despertou em você. E compartilhe este vídeo com seus amigos e familiares, porque alguém que você ama precisa ouvir exatamente isso hoje. Não deixe este momento passar. Faça parte desta missão agora.